Presente no mercado há mais de 4 décadas, a Chain hoje é um grupo sólido e diversificado, com atuação nos principais setores de desenvolvimento do país: engenharia, petróleo e gás, desenvolvimento imobiliário, telecomunicações e energia. Sua filosofia de trabalho e seu espírito empreendedor, aliados à sua vocação para a engenharia, possibilitaram a execução de projetos inovadores e premiados em diversas áreas e a conquista de certificações de qualidade internacional. Esta trajetória dinâmica compreende ainda a manutenção de cabos de fibra ótica na costa brasileira. Convidada para fazer o lançamento de cabos óticos em águas fluviais, obra que representa a construção ótica entre as estações de Itapuranga, em Sergipe, e Pilar, em Alagoas, com o objetivo de fechar o backbone que interliga o estado da Bahia a Pernambuco, com o total de 245 quilômetros de backbone e 22 quilômetros do ramal Fafém-Sergás. O ponto de maior destaque da obra é a travessia do Rio São Francisco, divisa de Sergipe e Alagoas, com 2.200 metros de extensão, onde encontram-se 3 ilhas, sendo uma submersa. Para tão importante obra, a Chain, através de um minucioso levantamento de empresas especializadas na área, para a realização de tão importante tarefa, contou-se com a equipe de 31 homens, distribuídos entre engenheiros, equipe de SMS, equipe de topografia, supervisor de operação, supervisor de mergulho, mergulhadores, equipe de escavação e auxiliares, que trabalharam com equipamentos e instrumentos de alta tecnologia e precisão. Foram utilizados no serviço de lançamento de cabos de fibra ótica entre os municípios de Penedo, Alagoas, e Santana do São Francisco, em Sergipe, sistema de mergulho completo, equipamentos de segurança, embarcações de apoio e mergulho, lancha para deslocamento rápido, balsa de lançamento, catamarã de lançamento, empurrador para apoio, cavalete motorizado skid roller para cabo ótico, cavalete motorizado para cabo de aço, esteira com roletes e rampa de lançamento, bomba de sucção, bombas de hidrojateamento, guincho de ancoragem, trator de esteira, escavadeira hidráulica, além de sistema de vídeo subaquático e rádios de comunicação. Tendo em vista a dificuldade de trabalho no local previsto para o lançamento do cabo, devido às fortes influências de correnteza do rio, onde todas as embarcações teriam que efetuar o cruzamento em uma linha transversal ao sentido da correnteza, fez-se necessário realizar várias simulações dos serviços e teste dos equipamentos, com a finalidade de confirmar ou corrigir o procedimento operacional, precavendo-se desta maneira de qualquer surpresa desagradável e chegando a uma situação muito próxima da real. Para tal finalidade, foi lançado um cabo de aço de 1 polegada em toda a rota projetada, cruzando os canais e ilhas no trecho da travessia, assegurando desta maneira o sucesso da operação. Após todos os testes e simulações realizadas, o serviço foi iniciado oficialmente. O primeiro passo foi lançar um cabo ótico solidário a um cabo de aço de 1 polegada, a fim de possibilitar que qualquer esforço de tensionamento fosse resistido por este cabo de aço. Dentre as diferentes técnicas de lançamento, foi escolhida aquela em que o skid roller, contendo o cabo ótico, se movimenta através da diretriz da rota, seja sobre a embarcação ou puxado por máquinas quando estiver no terreno seco. Desta maneira, as tensões aplicadas ao cabo são controladas ao mesmo tempo em que ocorre o lançamento com folga suficiente para permitir o aterramento posterior. Com a balsa posicionada na margem do rio, o cabo ótico foi passando por dentro do PEAD, do furo direcional, e fixado na caixa emenda. Com o cabo ótico passado pelo furo direcional e o cabo de aço fixado na margem do rio, teve início a travessia do primeiro trecho, com a balsa conduzindo de uma margem à outra do rio e outros 2 empurradores garantindo o alinhamento da rota contra a correnteza. Concluída a primeira etapa dos serviços, os cabos óticos e de aço foram liberados das bobinas, em quantidade suficiente para serem lançados pela borda, livre de empurrador, sendo que o cabo de aço foi cortado e fixado na margem do rio em um ponto morto. Na segunda fase, o skid roller
conduzido por um trator, lançou o cabo óptico na ilha, sendo posteriormente aberta uma vala e enterrado o mesmo. Na terceira fase, já com o skid roller fixo novamente sobre a balsa de lançamento e o conjunto de empurradores com a balsa, atravessaram mais um braço do rio, atingindo a margem da próxima ilha. Na quarta etapa do lançamento, a ilha a ser transposta possuía características de mangues, e para que a travessia fosse possível, o skid roller foi colocado em cima de um catamarã composto por 2 boias de pequeno calado. Enquanto o skid roller foi fixado no catamarã, a balsa de lançamento navegou no entorno da ilha, se posicionando do outro lado ancorado pela proa, e o catamarã foi tracionado por um guincho de 50 toneladas, cruzando desta forma a área pantanosa. Foi preparado então o conjunto para iniciar-se a quinta etapa. Iniciada a etapa, o skid roller, já sobre a balsa, com um guincho em cada extremo dela, um cabo de aço do guincho foi fixado em um ponto morto na ilha seguinte, com a balsa cruzando o rio, tracionada por um guincho completando a travessia. Para a sexta fase, o skid roller foi desembarcado na ilha, passando a ser conduzido por uma máquina D6. No mesmo momento, a balsa de lançamento contornou a ilha, posicionando-se na posição de início da última fase de lançamento, repetindo-se todos os procedimentos adotados no início da operação, inclusive com o cabo óptico sendo passado pelo PEAD do furo direcional na margem de Santana do São Francisco, já no estado de Sergipe. Após a conclusão do lançamento fluvial, as 2 extremidades, Penedo e Santana de São Francisco, foram interligadas e abrigadas em um dispositivo especial chamado caixa de emenda óptica, especialmente adaptada para esta aplicação. Durante todo o lançamento, o cabo foi monitorado através de um sistema de supervisão OTDR, que permitia conhecer a todo momento qualquer ocorrência com suas fibras durante todo o processo. Concluído o serviço de lançamento, a equipe de mergulho iniciou a abertura de valas para o processo de proteção do cabo no leito do rio, garantindo a profundidade especificada em projeto para depositar o mesmo. Após o cabo depositado no fundo da vala, esta foi coberta com o próprio material extraído. Todas as etapas foram acompanhadas com equipe e equipamentos topográficos.